Estamos ao vivo, Cristina? Boa tarde, Dulce. Boa tarde, Boa pessoal. tarde, boa quinta. Gente, e esse livro, hein? Eu não tô conseguindo desgarrar dele. Tá aqui, ó. E toda hora eu fico lendo um pouquinho. Eu falo, não, gente, deixa para o Clube do Livro. Vou ler depois, porque eu estou fazendo outras coisas também, mas ele fica me chamando. É muito, muito encantador esse assunto, né? Muito, me chama muito, assim. Empoderador. É isso. Verdade. Deixa eu pegar o meu aqui na tela. Eu vou começando aqui, tá? Olha, a Ok. gente parou na página 25 aqui do livro físico, Iluminação, elevando-se acima do pensamento. E aqui nesse que eu tenho digital, tá na página 14. Mas depende da versão que você tem aí, né? Iluminação, elevando-se acima do pensamento. O pensamento não é indispensável para sobrevivermos nesse mundo? É uma pergunta. Mas o pensamento não é indispensável para sobrevivermos nesse mundo? E aí ele responde: nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80, 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas, por conta da sua natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Não, desculpa, gente. Por conta da sua natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Observe a sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. A gente se acostumou, né, a vibrar, a pensar no que pode dar errado, no que, né, no que a gente não tem, no que, enfim, só no negativo, no medo. Ah, mas e se der errado? E se isso, e se aquilo? E se, eu costumo falar, o e se e o mais são coisas que a gente tinha que abolir, né? São palavrinhas que a gente tinha que abolir. Mas, vamos lá. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. Presta atenção nisso, gente. Pensamento compulsivo é um vício. O que caracteriza um vício? Simplesmente não termos mais a opção de parar. O vício parece mais forte do que nós. Proporciona ainda uma falsa sensação de prazer, um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. Por que temos que ser viciados em pensar? Porque estamos identificados com esse processo, já que a percepção do seu eu interior tem origem no conteúdo e na atividade das nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos baseada em nosso condicionamento pessoal e cultural. Podemos chamar isso de o fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantido através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a mente. Quando você acha que você é outra pessoa, você, cada vez mais você se afasta de quem você é de verdade, né? Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Presta atenção nisso. Isso aqui você tem que grifar e botar umas bolinhas cor-de-rosa em volta.
Para o ego, o momento presente, o agora, dificilmente existe. Dificilmente o ego está presente no agora. Ele só está no passado e no futuro. E para ele, só essas coisas são importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não tem função. O ego está sempre procurando, sempre preocupado em manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação de sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, eu vou ficar bem, feliz, em paz. Quem nunca pensou isso? Não foi você, foi o ego. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado, a partir das experiências vividas, né? Ou então reduz o presente a um meio para obter o fim desejado. Para que você está aqui? Para conseguir isso, para conseguir aquilo. É como se o hoje fosse só um meio para se chegar, né, a algum lugar. Ele não está presente no agora, ele não está percebendo as mágicas, os milagres de estar ali, de viver aquele momento, né? As coisas maravilhosas, né? De ter amigos, de respirar, de estar bem, né? De ter um alimento, enfim, de tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ele usa esse momento do agora só como uma ponte, como um instrumento. Um fim que sempre consiste em um futuro projetado pela mente. E eu vou te dizer uma coisa, por melhor que seja esse futuro projetado pela sua mente, ele é muito menor do que poderia ser se fosse projetado por você. Ser muito maior do que o seu ego. Observe a sua mente e verá que é assim que ela funciona. E é exatamente assim, não é? Exatamente assim, Cristina. Quanta patetice, Jesus. O momento presente tem a chave para a libertação. Mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for a sua mente. Enquanto você estiver identificado com esse personagem, com essa mente, com esses pensamentos. Então, essa chave da libertação, ela está na sua mão, mas porém você não enxerga ela. Não enxerga. Não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar. Não me importa em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado, mas não quero perder esse dom que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. Vamos grifar isso aqui? Porque isso aqui são as nossas, é o que nos segura, né? É acreditar nisso que nos segura fazendo as mesmas coisas sempre e continuando, a gente continua se identificando com isso porque acha que isso é importante. Aí vamos ver o que ele fala sobre isso. Fala. É como se fossem as limitações, né, Dulce? É isso? É dessa forma que eu estou entendendo. São crenças, né? São crenças. A gente acredita que isso é o que nos faz diferentes. Uhum. E é claro que o pensamento contínuo é o que nos diferencia dos animais, de fato, né? Você poder planejar algo e executar isso, né? Os animais, eles também pensam, mas eles têm pensamentos fraccionados, né? Eles não têm esse pensamento continuado.
Então, é uma diferença, mas não é isso que nós somos. Não é isso que nós somos. O predomínio da mente é apenas um estágio da evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar ao próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Porque de verdade, a gente pensa que pensa. Gente, esse negócio de pensar que pensa é muito problemático. O problema não é pensar. O problema é que a gente pensa que pensa, a gente não pensa de verdade. Não foi isso que Napoleão Hill falou? Quem pensa enriquece. Se todo mundo pensasse, estava todo mundo rico, então, né? Então, significa se a maioria, se 98% das pessoas não são ricas, significa que 98% das pessoas não pensam. Caramba! Mas e esse monte de coisa aqui na minha cabeça? E esse monte de vozes que parece pensamento? Isso não é pensamento? Não. Esse é o problema. Isso se chama atividade mental. Atividade mental todo mundo tem. Atividade mental é comum a qualquer pessoa, até mesmo a mais ignorante de todas, sabe? Aquela que mal sabe falar. Todo mundo tem atividade mental. Do mesmo jeito, de pensamento continuado. Parece um pensamento, mas não é. O pensamento real, ele está ligado a você buscar soluções para situações, problemas. Ele está ligado à criatividade, à imaginação criativa, sabe? É você querer mudar as coisas. Isso é que nos diferencia dos animais, de fato. Esse monte de atividade mental não nos diferencia dos animais. Nos adoece. Né? Esse negócio de ansiedade, né? O Augusto Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado. E é esse monte, sabe, esses 70 mil pensamentos que passam pela nossa cabeça, normalmente com essa tendência negativa, normalmente com vibração baixa, e isso gera muitas doenças em nós. Não só ansiedade, várias. Doenças, inclusive físicas, não só mentais e emocionais. Né? Abre aqueles buracos energéticos, né, no nosso campo eletromagnético, faz várias coisas, né, se conectarem a nós e gera muitas coisas interessantes. Gera o que a Cristina falou ontem, né, da esquizofrenia, gera várias outras doenças aí, e a gente vê muita gente passando por isso. Muita gente. É triste de ver. Vamos lá, continuando aqui. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. Entendeu isso? Grifou? Pensamento e consciência não são sinônimos? Pensar todo mundo pensa, não é? Não, não é. Isso é o que você imagina que é. Nem todo mundo pensa. Pouquíssimas pessoas pensam. Dulce, você está falando que você pensa e eu não penso? Não. Não estou falando isso, não. Eu estou falando que eu já sei isso. E que eu estou fazendo, sabe, o esforço da presença para que eu comece a pensar. Pensar é questionar seus pensamentos. É estar presente para olhar para eles e falar assim, epa, que não, bichão. Aqui quem manda sou eu. Você não vem com essas patetices aqui pro meu lado, não, porque aqui eu não aceito mais. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência.
Mas a consciência não necessita do pensamento. A consciência é uma característica do ser imortal, do ser. Eu não vou mais usar a palavra ser infinito, tá? Porque eu não concordo com ela. Fala a verdade? Ser infinito para mim é Deus, que não tem início e nem fim, infinito. Mas e Agora, nós? hã? E Somos nós? imortais. Tudo que tem um começo não é infinito, é imortal. Se tem um começo e não tem um fim, é imortal. Mas não pode dizer que é infinito. Infinito é uma coisa que é de todo sempre. E o que é o de todo sempre? Que sempre existiu e sempre vai existir. Que não tem começo, não tem fim. Deus. Deus. Ah, mas nós não somos Deus. Você não vive falando que nós somos deuses? Somos, mas nós não somos o Criador. Nós somos criaturas, entende? Você pode dizer o Deus em mim, porque Deus está em você, literalmente está em você. Porque ele é essa substância que preenche tudo, e ele preenche você. Então, Deus está em você. Mas você pode dizer, eu sou a semelhança, né? Eu carrego todas as características, todos os poderes, vamos falar assim, só que em potencial, latente. Mas infinito é uma característica que não nos cabe, de verdade, não nos cabe. É bonito, né, falar que eu sou um ser infinito. Não, eu sou um ser imortal. E assim, a gente entender o significado das palavras é muito importante. O significado das coisas. Às vezes a gente se perde por falta desse significado. Sabe, às vezes as coisas embolam na nossa cabeça por falta de entender o significado. Você não concorda, não? Tá tudo bem se você não concorda, pode falar. Não, assim, deixa eu abrir aqui. Eu concordo, sim, mas concordo em termos. Eu acho que, assim, a simbologia, a palavra, a compreensão, o que é cognitivo, nem sempre ele está exprimindo exatamente o que ele é. Então, quando a gente fica muito preso a isso, você pode acabar incidindo em erros tão fatais quanto uma tradução não mal feita. Né? Quando a gente pega o próprio livro, o maior livro aí de poder e de crescimento e conhecimento, que é a Bíblia, o quanto que ela já foi modificada por conta disso. Tem palavras que você vai, por exemplo, uma palavra que ultimamente acabou entrando bem assim na moda, tal, não sei o quê, o Ubuntu é uma palavra, É o quê? Qual a palavra? Ubuntu, é uma Ubuntu? palavra africana, isso. Ah, É uma palavra africana que tem um sentido que aqui nós traduzimos como sendo todo mundo junto, todos juntos. Mas, se você for para aquela região e pegar o vocábulo e for fazer o estudo da palavra, ela é maior, ela é mais ampla. Então, quando, por exemplo, você diz infinito, não tem começo nem fim, eu realmente acredito que Deus é exatamente isso, ele é o todo. Não tem começo, não tem fim, não tem o que concentre essa definição. E aí, imortal, você traz da etimologia do nosso vocabulário, não é isso? O que é imortal, um dia nasceu. Pode não morrer, mas um dia nasceu. Então, ele teve um começo. Aí, a diferenciação, é o que você traz como diferenciação entre o imortal e o infinito, certo? O infinito não tem começo nem fim, e o imortal, ele tem um começo. Ele pode não ter fim, mas ele tem um começo. E aí, eu acho que isso é onde a gente acaba restringindo, porque se você for para algum outro país, ou alguma outra galáxia, em que concebam a imortalidade de uma maneira diferente, já não é uma verdade. Você entende? Então, assim, é isso que eu digo. Eu acho que as verdades, elas são. Assim, a gente tem que questionar tudo.
A gente tem que saber, procurar saber a origem das coisas, tudo. Mas eu fico um pouco receosa quando a gente torna isso taxativo. Entende? Não, eu não tô taxando nada, entendeu? Eu tô falando que para mim, é uma coisa que me incomodava toda vez que eu falava. Tá bom, Entende? Então eu escolho não falar. Pronto. tá bom. Mas tá tudo bem, eu acho bonito. Tanto é que eu usei, né, por um tempo aí. Mas tava me incomodando. Então vamos. Ok. A iluminação significa chegar a um nível acima do pensamento. E não em ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. Olha que interessante, ele está aqui falando que a planta pensa, né? De certa forma. No estado iluminado, continuamos a usar as nossas mentes quando necessário, Você mas de acha, um modo. Fala. você acha que ela pensa ou não pensa? Olha, pensar não. Eu acho que nem a gente não pensa. Pensa não. Mas ela sente, isso é fato. Ela sente. Agora, pensar, ainda não. Ainda não, tá? Ainda não. E não que como planta ela vá pensar. É porque eu acredito na evolução, né? Acredito que todos somos criados de um único jeito, né? Ali, pensa assim, uma luz, cria aqui uma energia, um espírito, e para ele se tornar como nós somos hoje, ele passou já por todos esses reinos que a gente conhece, por todos que a gente desconhece também, né? Talvez até por outros que a gente nem tenha mais, ou que a gente não tem aqui nesse planeta, sei lá. Para chegar hoje, milhões de anos depois, e tá nesse nível aqui de não pensar ainda, mas já está começando, sabe? Mas já está começando, já tá sabendo que não pensa. Olha só, isso já é um avanço. Por que você acha que ela pensa? Vamos lá. Gente, o que eu acho não importa, tá? O que importa é o que você acha. Agora, o que você acha, você tem que prestar atenção se isso te limita, só isso. Se isso te limita, se isso te incomoda, se isso te impede de crescer, aí é um problema para você. Aí é bom você procurar um outro jeito de achar as coisas. E não importa qual, desde que isso te faça crescer e progredir e evoluir, porque esse é o propósito de estar aqui, né? No estado iluminado, continuamos a usar as nossas mentes quando necessário, mas de modo mais focalizado e eficiente. Então, olha só, a mente não é algo que você vai descartar. Assim, utilizando as nossas mentes com objetivos práticos, não ouvimos mais o diálogo interno, involuntário, e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos de fato as nossas mentes, em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado, o estado da mente vazia é a consciência sem pensamento. Só assim é possível pensar criativamente, porque somente desse modo o pensamento tem alguma força real. Gente, eu não consigo nem imaginar o que é isso. Você consegue, Cristina? Mas tá aí um iluminado falando o que é iluminação, olha só. Que coisa interessante. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. O que que eu entendo? Consciência
é o que você é, que você traz em si. Se tudo for tirado de você, o corpo, a mente, todas as lembranças, você vai ter só consciência. Consciência de quê? Primeiro, de existir. Consciência de ser. E depois existe essa consciência coletiva de tudo sabe. Sabe que tudo sabe? Só que isso é depois. A consciência que você traz nata é que você existe, você é. Eu sou. É a consciência do eu sou. Né? E quando você se aprofunda nisso, é muito profundo o negócio, né? Porque o eu sou, você já sabe o que, que é o eu sou. O eu sou é se eu existo, eu posso tudo, todas as coisas. Mas isso sem pensamento, só. Então eu imagino assim, né, que seja para a gente entender é quase uma sensação, é uma sensação. Eu sou, eu existo. E a gente não pode comparar nem com uma pessoa, tipo assim, em coma, porque já há muitos relatos de pessoas em coma que lembram que elas pensavam, elas lembram que elas estavam pensando, que elas viam, que elas ouviam. Então não é isso. Não é você estar dormindo, não é você estar em coma, né? É como se tudo fosse realmente tirado de você. Essa, existem alguns relatos disso, tá? Não é só o Eckhart Tolle. Por exemplo, a Byron Katie passou por isso também. E ela se tornou outra pessoa. Ela venceu vários problemas seríssimos também de depressão, de ansiedade. É muito similar ao que ele conta aqui. E ela ensina as pessoas a como mudar esse estado questionando os pensamentos. No livro Ame a Realidade. Então é um outro relato muito similar a esse. É um outro relato muito similar a esse que mostra que, que é possível isso. E não, você não precisa passar por esse, sabe, por esse redemoinho aí de que você é sugado e esquece tudo. Não, você pode fazer isso de forma consciente e mudar. E mudar. Cristina, você está muito calada hoje, agora fala. Lê. É que eu estou acessando minha mente quieta, ficando quietinha. Estou aqui como observadora. Bom, mas é muito, assim, eu penso que desde o começo eu falei que esse livro ele vai trazer assim muita profundidade, né? Porque você entra numa viagem assim, de repente num ponto de não ser mais para ser, né? É mais ou menos uma desconstrução que a gente tem que fazer. Uma desconstrução de tudo aquilo que a gente conhece e reconhece, né? Como sendo uma verdade. Então, assim, se desassocia da sua identidade, se desassocia dos seus sentimentos, sabe? Não torne tão vital e real tudo que está ao seu redor, né? Vai se interiorizando cada vez mais e você vai acessando um espaço de quietude que é profundo, né? Profundo no sentido assim de transformação, da transformação que proporciona. Porque quando você, depois de passar por esse, eu vou usar uma expressão aqui, por esse deserto, sabe um deserto de alma? Depois de passar por esse deserto, de você ir se desassociando de tudo aquilo que você concebeu como real até agora, você vai chegando num ponto, sabe, de nudez, assim, de falta de não ter mais a necessidade de fazer de conta que ou para quê. Você só é.
E aí parece que é como se tudo acontecesse com muito mais verdade. E aí é onde acaba, às vezes, né, pode causar um certo desconforto, porque você se acessa a todo esse mundo e você tem que estar assim acessando esse espaço, mas não se esquecer que você está aqui, né? E fazer essa junção, sabe, assim, de tipo assim, estou aqui, estou captando coisas maravilhosas do alto, estou nessa fluidez e nessa comunhão, mas ainda assim eu concretizo e materializo coisas aqui que são necessárias para a existência do personagem que eu estou aqui ensinando por esse tempo, né? E o tempo ele é muito efêmero, muito rápido. Então, é muita coisa que vem por aí, né? Muita mudança. Se a gente permitir, lógico. Que a gente pode frear o carro a qualquer instante, né? Se a gente dominar essa mente, né? Se a gente dominar, que a mudança vem com mais rapidez, né? É. Bora lá? A mente é a essência, foi aí que você separou? Que a gente tá. A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas, quando, por exemplo, ataca e se defende de outras mentes. Coleta, armazena e analisa uma informação, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais preeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar os seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativa, não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente com o pensamento, não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma dimensão muito maior do que a da mente, trabalhando para manter tudo isso funcionando. Como cada simples célula humana que mede, eu não sei nem pronunciar esse número aqui, sei lá, 1/1.000, um milionésimo, será? Acho que De é um milionésimo. um milionésimo de 25,4 milímetros. Se cada célula pode conter instruções dentro do DNA que encheriam 1.000 livros de 600 páginas cada um. Gente, imagina a grandiosidade disso tudo. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais percebemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a esse respeito. Quando a mente se relaciona como corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve então alguma, não, serve então alguma, não. Então, alguma coisa é coisa maior do que ela mesma. Emoção. A reação do corpo à mente. Gente, vamos só comentar um pouco a respeito dessa grandiosidade, né? Hoje eu estava fazendo o envio de energia do Equilibra logo cedo. E aí eu estava falando a respeito especificamente dos nossos membros superiores, né? Dos nossos braços, ombros, cotovelos, das mãos. E se a gente pegar, assim,
Então, assim, o que, que é essa parte, né? Tipo, ombro, cotovelo, mão, braço do nosso corpo. É só uma pequena parte do nosso corpo. Mas pensa em quantos movimentos fazem, quantas coisas nos permitem fazer, né? Então, assim, você dá um abraço, receber um abraço, você poder pegar, manipular uma determinada coisa, criar as coisas a partir da sua mão, fazer os alimentos, se alimentar, tomar banho, tudo isso é permitido, é possível, porque você tem mãos, né? A gente vê pessoas que não têm mãos, não têm braços, são fabulosos porque se utilizam de outras partes do seu corpo, né, para sobreviver aqui, para viver aqui. E a gente torna tudo normal. Né? Então, assim, é normal como assim? Ficar olhando a mão para um lado, para o outro? É normal. Poxa, como assim normal? Né? Olha aqui um relato disso. Quantas informações, cada pequena célula que a gente nem enxerga. A gente enxerga a mão porque está todo mundo junto, grudadinho um no outro. Mas se for esticar, esticar, quantos milhões de células tem em cada parte do nosso corpo? E a gente acha que tudo é normal. Interessante isso, né? Bom seria se a gente começasse a ver realmente tudo como grandiosos milagres, porque é o que somos. O milagre da vida, o milagre de você ter um corpo perfeito e olhar para isso como um grandioso presente, estar nesse momento de agora e reconhecer a grandiosidade do momento. É complicado. E vai por aí, né? E é o que falta, né, para a maioria. É o que falta para a maioria das pessoas é reconhecer a grandiosidade do agora, de tudo que esse momento representa, não só de possibilidade, mas de milagre, né? Ai, gente, tá interessante aqui hoje o movimento. A vida, é o agora. Emoção, a reação do corpo à mente. E quantas emoções, elas me dominam muito mais do que a minha mente. A mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui nessas nossas emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. É a reação do corpo à nossa mente, ou, podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando aos poucos uma energia no corpo, a raiva. O corpo o corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sob uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam o estado físico ou material da emoção. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. E aqui, só fazendo um linkzinho, ontem ainda conversando com a Ju, na live que a gente fez ontem, e que foi bem legal, o quanto desses padrões que ficam realmente armazenados no DNA das nossas células e que só vem à tona de acordo com alguma emoção que a gente percebe e sente. Aí essa emoção linka, né, o momento que foi. E a partir dessa investigação, digamos assim, a gente chega no trilho que causou aquele transtorno, né? E aí é possível de estar fazendo todo o trabalho, toda a dinâmica energética para a desconstrução desse trilho neural. Né? Então é importante a gente olhar para isso com carinho, sabe? Se você tem um padrão emocional, um padrão que sempre se repete na tua vida,
esteja atento a que emoção que desperta em você. Qual o tipo de sentimento? O que, que você sente quando você está diante daquela situação X? Observa teu corpo, é o que você sente. Porque aí, a partir daí, você consegue ter condições de estar trabalhando os seus traumas e de estar ressignificando, de estar mudando aquilo que ainda te mantém preso energeticamente em algum padrão que não é legal. Acaba te causando dor, sofrimento, que acaba te trazendo, afetando a sua saúde, né, a saúde do seu corpo. Fica atento a isso, fica presente. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com as coisas que nos agradam ou não, com nossos julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos com a consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir as suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Muito, muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos. Portanto, não precisamos nos aprofundar no assunto. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha a se manifestar como um acontecimento externo, algo que parece acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que as pessoas que guardam muita raiva dentro de si mesmas, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente, ou até mesmo fisicamente, por outras pessoas cheias de raiva, com frequência, sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas, e isso aciona a raiva latente que essas trazem dentro de si. Gente, isso é muito legal, cara. E muito verdadeiro. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta o seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Aprofundarei o assunto mais adiante. Quer falar não, dona Dulce? Quer falar nada não? Você sabe que eu vou ter que reler isso aqui tudo, porque esse movimento aqui tirou minha atenção. E eu quero entender isso aqui bem, mas assim, é muito interessante quando ele fala aqui que a mente não é apenas o pensamento, né? Que as emoções também estão ali. E ele traz aqui, de certa forma, a questão das doenças psicossomáticas, né? Que a gente chama. Psicossomáticas. Psicossomáticas, que são geradas pelas emoções, que, na verdade, são muito mais do que o que é falado, tá? A maioria das doenças são causadas pelas emoções, a grande maioria. Uhum. Mas, vamos lá. E assim, eu acho que ele vai aprofundar o assunto também. Você diz que a emoção é o reflexo da mente no corpo, mas às vezes ocorre um conflito entre os dois quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. Que é, só, que é o que a gente diz na desprogramação neurobiológica quando acontece essa falta de congruência, né? A tua mente racional quer uma coisa, mas a sua vibração, o teu magnetismo está buscando outra. E nesse conflito de um vai para lá, o outro vem para cá, não tem paz. Não só não tem paz, como também não tem força. Você não tem força para, sabe assim, tipo, conscientemente, deliberadamente jogar todo esse teu magnetismo adiante para trazer aquilo que você deseja e quer verdadeiramente para a tua vida. Então você fica, sabe assim, tipo, um olho no gato, outro no peixe. Quem é que ganha essa briga? Se a mente Então, consciente quer uma coisa e a emoção fala não. Quem é que ganha? se você tiver muito fortalecido, é sempre a emoção. Eu acho que a emoção ela tem mais força nesse aspecto, porque ela não passa pelo crivo da racionalidade.
ela simplesmente é. Aí acontece muitas vezes, por exemplo, o que é comum, tá? Não é algo assim, tipo, tão fora, não. Você tem um desejo ardente, que lá no fundo do teu coração, de algo simples. E, de repente, você se vê, por exemplo, na obrigatoriedade social de ser, tipo, toda requintada, vamos supor. É algo que acontece também. E a pessoa fica, porque todo mundo quer pertencer, lembra? Então a pessoa fica, ela quer ser, ela quer estar num grupo também, ela está à procura de estar junto, coisa e tal. E aí, muitas vezes, ela não dá ouvido para aquilo que está lá no fundo do coração dela. E aí ela se perde, né? E aí são tantos os relatos que a gente tem, tantos os livros escritos, livros poderosíssimos, que faz sempre essa menção, né, de você se conectar com a verdade do teu coração, porque é isso que vai te levar adiante. Cada um aqui tem um propósito, cada um aqui tem um propósito. E o seu pode até não ser o de falar para milhares de pessoas. E tá tudo bem, não sofra por isso. Né? Porque se você está aqui para nem falar com ninguém, para só cuidar de cachorro, ou de passarinho, ou da casa, se isso é o que aquece o teu coração, faça isso de uma certa maneira. Seja o melhor que você pode. E você vai ser feliz. E todas as coisas chegarão a você. Não haverá privação. Eu acredito muito nisso, sabe? Aquela coisa do tipo, tudo vem. Quando você tá nesse eixo, sabe assim, você começa a expandir, a crescer naturalmente. Naturalmente. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu só sei cozinhar. Nossa, quantos e quantos chefes de cozinha maravilhosos tem aí, porque amam cozinhar e ensinam isso, né? Vou fazer bolo. Então, quer dizer, é só entender qual é a chave que está no teu coração, né? Penso que é assim. Falar E alguma essa coisa? questão é mais ou menos comparar assim, né? É comparar uma criança puxando a corda de um lado e o elefante puxando a corda do outro, É, entendeu? A mente consciente é essa criança de 2, 3 anos e a emoção é essa é esse elefante, é a mente subconsciente de milhões de anos, né? Então, por que não tem força o desejo? Porque ele está no consciente. Quanto tempo a gente fica presente com ele na mente? fazer nada. De 1 a 5% do tempo. E a emoção? Ela fica presente em 98%. De 99 a 95% do tempo. Então, qual que tá mais. Qual que tem mais força? Né? Então, enquanto a gente não desenvolve isso, né, de dominar essa mente consciente e realmente, sabe, trazer ele para congruência, fazer essa faxina nessa mente subconsciente, né, que está ali as emoções que a gente não quer mais, crenças que não nos servem mais, para que tudo fique em congruência. Essa congruência, esse alinhamento vai trazer uma força danada para os nossos desejos, sabe? Aí é como se a criança crescesse e o elefante diminuísse. É como se ficasse, se a gente faz isso, a gente vai trazer, a gente vai fazer um crescer e se fortalecer, e a gente vai fazer o outro diminuir em força, né? Em tamanho e em força. E isso vai trazer um equilíbrio. E daqui a pouco, que o que é o tempo? A gente vai ter aí a nossa mente consciente, mais ou menos do tamanho da mente subconsciente, e quiçá logo, né, ela pode estar maior. Difícil, mas tá tudo bem. Mas assim, se alinhar, já tá bom. Sabe? Nossa, tá ótimo. Seu desejo falar assim, eu quero, e a emoção falar assim, eu também. Aí Nossa, pronto, aí acontece com facilidade, alegria e glória.
né? Aí quando fala, a emoção fala, não, você não merece isso, não, você não pode, isso é grande demais para você. Ou seja, você está guardando coisas ali que precisam ser desprogramadas. Verdade. Desprograma e E atualiza. atualiza. E atualiza. É isso. Vai, Cristina, lê mais um pouco. Ó, se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta no seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não, não a verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sob a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção, e isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por esse ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento, como descrevi anteriormente. A única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção, por conter um forte componente físico, se manifesta em primeiro lugar no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Você não é mais a emoção, você é o observador, a presença que observa. Ao praticar isso, tudo o que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Então, observar nossas emoções é tão importante quanto observar os nossos pensamentos? Sim, habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você nesse exato momento. Essa questão lhe indicará a direção certa, mas não analise apenas, observe. Concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. Podemos parar por aqui? Podemos. Grandioso esse pedacinho aqui, hein? Grandioso. Oi. Ele fala que se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. No meu ponto de vista, ele está falando da cinesiologia aqui, as Sim. respostas do corpo, né? Que é o que a gente usa para o bio, que é o que a gente usa para tantas terapias, né? Uhum. E não Verdade, eu acho que faz bastante sentido a gente levar para esse lado. é E, muito grandioso isso. E de trabalhar também, Dulce, perceba assim também, como você, ao praticar isso, né, que ele coloca aqui, ao praticar isso, o que está inconsciente será trazido à luz da sua consciência. Você começar a se praticar como observador das suas emoções, dos seus pensamentos, sabe? De fato, você observar o que está causando no meu corpo esse momento, né? Onde é que afeta? Você já parou para fazer esse exercício quando você olha assim e fala, nossa, tô com raiva, né? Alguma coisa aconteceu e você ficou uma pistola de raiva. A tua internet falhou, você ligou lá na conexão, não resolveu, blá, blá, blá. Onde é que dói no teu corpo? Qual é a parte do teu corpo que se afeta, né? Quando a gente começa a fazer esse exercício de se observar mais, a gente é capaz de ver aonde que é derramado toda essa alteração física e química, né, no nosso corpo. Onde vai essa alteração? Onde que os nossos hormônios são disparados e o que eles fazem no nosso corpo, como o nosso corpo reage a isso? E aí você começa a observar. E se você se aprofunda nessa observação, você começa a ver até onde que vai nascendo as suas patologias, né? Onde que começam a aflorar as, as situações interessantes para o nosso corpo.
É um exercício que eu acho que vale a pena, e é muito profundo e que vai ficando melhor à medida que a gente vai se olhando, se observando. E isso de você questionar e observar suas emoções de fora, né? É um exercício, vamos falar assim, é um desafio. A pessoa que é muito emocional, né? É um desafio você fazer isso. Você precisa estar muito presente para você fazer isso, porque normalmente é aquele instinto. É por isso que eu repito, né? A gente não pensa, esse pensamento que a gente tem hoje, ele nos diferencia, entre aspas, dos animais, né? Porque é um pensamento contínuo, então por isso diferencia. Porém, a gente ainda não domina isso. A gente não domina. Então, vamos falar assim, a gente acabou de botar o pezinho no hominal, né? Nesse reino hominal. Então, dominar esse pensamento e pensar de verdade, peraí, por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso aqui? Eu quero mesmo sentir isso? Eu escolho isso? E trazer razão não, trazer consciência, né? Quando a gente fala razão, a gente vai muito aí para o pensamento, né? Para a mente. Não é bem isso. É a consciência. Peraí, por quê? Eu quero isso? Isso me faz bem? Não. Então, eu não escolho sentir isso. Então, a gente se habituar a fazer perguntas, né? Aí o outro livro traz isso, né? O Ame Realidade. Questiona esses pensamentos. Isso é verdade? Pensamento é verdade? Aí eu lembro do... Como que chama aquele filósofo brasileiro, aquele barbudão? Não, o careca. O outro, o careca. O Karnal, é. Aí ele fala, se é verdade, por que eu vou me aborrecer com isso? E se é mentira, por que eu vou me aborrecer com isso? Exato, perfeito, perfeito. Né? Esse exemplo dele é fabuloso. Então, é aquela história, quando a gente questiona os pensamentos e olha para isso de fora, você cresce, você cresce. Sim. E questionar, ficar nessa posição, né? Assumir esse controle, porque veja bem, o controle de ser você, né? Então, se você está no controle de observar os seus pensamentos, estar no controle de observar as suas emoções, vai te dar uma noção exata de quem você é. E quanto mais você se conhece, menos você é vítima. Você entende? Então, assim, é realmente ter consciência. E ok, então na patetice, porque eu estou escolhendo, eu não sou vítima. Você entende? Sair da patetice porque eu escolhi, entende? Ah, está doendo, eu sei que está doendo, mas tudo bem, estou escolhendo a dor também. Porque precisa ser doloroso? Não, não precisa. Né? Então, assim, qual foi a parte que você ainda não acessou ou ainda não conseguiu conceber na totalidade? Né? O que isso está querendo te mostrar? E tudo isso é um mergulho interno. Né? Quanto tempo, tudo isso vai depender do quanto, de quem é você, o quanto você se conhece, o quanto você se permite. Mas é uma viagem que vale a pena. Sempre vale a pena. A gente está aqui para isso, para essa viagem. E aqui ele fala, né? Quando você faz isso, você não é mais a emoção. Quando você questiona o pensamento, você não é mais o pensamento. Sim? Quando você questiona a emoção, você não é mais a emoção. Você para de se identificar. E por isso o sofrimento para. Peraí, o que é isso? Isso é meu? Quando você pergunta se isso é seu, você já não está se identificando com isso. Olha que é muito interessante. Muito legal. E aí você se torna esse observador, essa presença que está ali observando e mudando todas as coisas. Legal. Né? E a hora que você se pegar, fala assim, cara, mas eu tô aqui, eu tô observando isso, eu não sou isso. Então quem que eu sou? E aí você vai para quem você verdadeiramente é. Verdade. Isso aí. É isso. Beleza, amor? A louca aqui achou que a gente ia ler o livro em 5 dias. Ô, dó! Ô, dó! Doce ilusão! Como pode ser mais divertido? Vamos programar a semana que vem. É isso aí.
Beijo, beijo, gente. tarde. Até amanhã. Dulce, maravilhosa. Gratidão por mais essa leitura. Amanhã Hoje a tem gente live. se vê. Hoje tem live. Muito bem. Hoje tem live e tem uma live poderosíssima, com uma alma incrível. E vamos falar sobre a transmutação mental, alquimia mental. Quem vem, quem vem, quem vem? Olá. Porque é um assunto que realmente é tudo isso aqui, né? É tudo isso aqui. Aqui está falando da transmutação mental. Mas também é mais do que isso também. É tudo isso e muito mais. Então vamos. De noite a gente vai estar aqui no Universo Consciência com a Rafaela, do Siga Minha Alma, né? Vocês podem ir lá também, seguir a alma dela. E é isso. Então, E é tá. isso. Até 7h30, tá? Até. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Até Beijo. mais. É Beijo. isso. Vamos praticar esse poder aqui.